ele é pesquisador, é professor. E estou muito feliz de recebê-lo aqui, especialmente porque a gente vai falar sobre o pequi, né? Que divide opiniões por onde passa. Há quem ame e há quem odeie. Eu amo. Mas o que muita gente não sabe é que esse fruto típico do Cerrado possui ricos valores nutritivos. Então, quem vai explicar melhor aqui para a gente é o professor, pesquisador piauiense, doutor Alessandro de Lima, que é nutricionista e estudou aí o pequi no seu doutorado, inclusive sendo incluído na lista dos 10.000 cientistas dos países membros dos os BRICS, né? BRICS. Que mais contribuíram com o desenvolvimento da ciência no mundo por causa desse estudo. Não é pouca coisa não, viu? Estou tão feliz de você estar aqui com a gente. Agradeço ao convite, Carla, e é uma satisfação muito grande, né? Uma boa noite a todos os telespectadores do Amigo Norte do Brasil e a oportunidade da gente falar um pouco do nosso trabalho de pesquisa, né, que é um trabalho importante, mas que a gente percebe que ainda não tem ainda uma valorização ou uma visibilidade muito grande, né, não só aqui no nosso estado do Piauí, que é um estado que tem um potencial muito grande, né, um potencial de todos os sentidos, mas a gente que é da nutrição, um potencial alimentício muito grande e que a gente precisa conhecer mais para que esse conhecimento que faz com que a gente valorize, agregue valor aos nossos produtos. Com certeza. Agora sim, como é que foi para você ser incluído nessa lista ao lado de grandes outros pesquisadores, hein? Foi, na verdade, eu já trabalho como professor do Instituto há 20 anos. Né, e há 20 anos que eu faço pesquisa, a gente lá é dedicação exclusiva, a gente dá aula, né, faz pesquisa. Nesse período eu tive a oportunidade de orientar alguns trabalhos de mestrado, trabalho de doutorado, trabalho de iniciação. E o trabalho com o pequi foi o meu primeiro grande trabalho, quando eu fui para fazer o meu doutorado na Universidade de São Paulo, na USP. O meu orientador, então o orientador lá, o professor Jorge Mancini, né, um pesquisador muito famoso na área de antioxidantes no Brasil. Sim. Ele falou: Alessandro, traz alguma coisa do Piauí, algum fruto que você acha que tem potencial, que não tem grandes estudos. E aí eu, né, sou de uma cidade que as pessoas, o Piauí todo consome muito pequi. Sim. Como você falou, o pequi, como ele tem um aroma muito forte, tem características... Há quem ame e há quem odeia, Há quem ame e há quem odeia. Eu amo. Mas, sob o ponto de vista nutricional, esse aroma forte, esse sabor forte, é justamente porque ele tem um potencial de compostos bioativos muito elevado. Né? Essa cor amarela que vocês estão vendo na tela, né? Essa cor amarela forte, na verdade, é um composto bioativo que a gente chama carotenoide. O carotenoide, ele dá essa coloração amarela aos alimentos de origem vegetal, né? Existe uma grande variedade. No pequi, o principal é o beta-caroteno. Esse beta-caroteno, quando nós consumimos, no nosso organismo, ele se transforma em vitamina A. E a vitamina A, pelo próprio não está dizendo, é a primeira do alfabeto, é a mais importante. É a vitamina que está associada à elevação da nossa imunidade. E para a gente estudar, isso em 2004, quando eu comecei a estudar o pequi, não existia grandes estudos. Então a gente foi analisando, publicamos. Né, foi um trabalho pioneiro, e eu acredito que por ser pioneiro, né, a grande publicação 2007, 2008, ele gerou uma repercussão, e até hoje, 2021, você vê que esse ranqueamento foi feito em 2021. E mesmo em 2021 a gente aparece com uma grande citação. Só esse trabalho de pequi já tem mais de 12.000 citações no Google Acadêmico. Já pensou? Ou seja, 12.000 outros trabalhos leram e citaram e se aprofundaram mais, né, com relação às metodologias que nós utilizamos. Mas também entendendo que esse fruto ele tem um potencial importante. Né, e a gente tem tanto aqui em abundância, né? E não valorizamos. E não valoriza. Às vezes a gente, eu digo sempre que nós,
não é um problema nosso, mas nós nordestinos, nós piauienses, não valorizamos muito o que é nosso. O que é nosso, é impressionante Às vezes a isso. gente recebe uma visita em casa e nós temos alimentos típicos nossos. Por exemplo, você não quer oferecer um arroz, um baião de três, que a gente chama um arroz, né, frango e pequi, Ah, eu amo. porque é nosso. Mas às vezes a pessoa que vem visitar, ela quer conhecer alguma coisa nossa. Mesmo que ela não goste, mas ela quer sentir o sabor, o aroma. E o pequi, ele é tão marcante, ele é tão característico, ele é tão próprio, né? O pequi, ele tem esse cheiro, ele tem esse sabor, mas é algo que é muito marcante, porque os alimentos, eles trazem pra gente isso, algo que vai ser marcante. Por exemplo, a gente falando do pequi aí, a sua pesquisa, ela está sendo tão marcante que, inclusive, ela tem sido levada para o mundo inteiro. Então, assim, o nosso fruto, o nosso pequi, está sendo especulada pelo mundo inteiro. E quem sabe, logo, logo a gente não vai estar aí exportando o pequi em grande escala, porque eu tenho certeza que esse é um interesse muito forte seu, pessoal, desde que você começou a desenvolver essa pesquisa. Com certeza. Né? A gente que faz pesquisa, né, que estuda, e minha linha de pesquisa é sempre com frutos regionais, frutos da Caatinga ou do Cerrado. No Piauí nós temos essa região de transição, o pequi ele fica na transição entre Caatinga e Cerrado. Né? Mas para a gente é importante conhecer para justamente agregar, porque o pequi ele é um fruto do extrativismo, são aquelas famílias das comunidades rurais que coletam. Sim. Se a gente conseguir agregar valor a esse pequi, então ele pode ser um produto que vai ser industrializado, que vai gerar dividendos, que vai melhorar as condições de vida das comunidades mais carentes. Das comunidades mais carentes, e a gente tem que estar sempre pensando nisso. E eu louvo muito essa sua pesquisa, porque você foi além, né? E eu acho que é isso que nós precisamos, nós que somos do Piauí, nós que somos piauienses, nós precisamos valorizar tudo que a gente tem. Essa valorização aí no sentido de oferecer às pessoas o pequi, de mostrar o que a gente tem de potencial, isso tem uma riqueza tão grande e que às vezes a gente realmente não valoriza, que muitas vezes nos entristece, né? Mas é uma questão... É muito cultural isso, é uma questão né? cultural, nós fomos colonizados. Então o europeu veio e como nós fomos colonizados, nós temos aquela impressão de que o que é nosso é menos importante. É impressionante. O Piauí, ele tem um clima... eu estava aqui assistindo o seu programa antes, você falando, por exemplo, que a gente precisa usar protetor solar, porque nós temos um clima de deserto. Deveria existir uma política pública para ter protetor solar gratuito para a população, nós gente. Nós temos sol o ano todo. Não é? E os nossos alimentos, por eles serem produzidos em um clima que recebe muito sol, quanto mais sol um fruto, um alimento recebe, mais o metabolismo do vegetal vai produzir compostos que vão proteger aquele alimento da radiação solar. Assim como desses compostos, por exemplo, não só o pequi a gente identificou que tem muito, mas os frutos típicos nossos. Eu estava lendo uma pesquisa, por exemplo, que a uva produzida na região de Petrolina, os vinhos produzidos em Petrolina são os uvos que têm mais compostos fenólicos, que também são antioxidantes, do que de outras regiões do mundo. Por quê? Por conta das condições climáticas. Então, se a gente consome, por exemplo, nossos frutos, quem aqui já teve a oportunidade de viajar para outros países sabe, por exemplo, que a nossa banana, ela tem um sabor muito doce, por conta de que no processo de amadurecimento, né, o sol estimula a produção de açúcares que vai dar aquele sabor característico. Se você vai num país frio, você come uma maçã, você come uma banana, ela praticamente não tem sabor. Não tem sabor. Né? E nós... Manga. Eu já comi manga em outros países que é muito diferente da nossa manga do Brasil. Né? A manga é muito característica nossa também. Sim, ela tem um sabor diferente. Muito. Eu estudei o pequi porque foi um trabalho que o precisava escolher uma matriz alimentar e a gente identificou esses compostos, mas, na verdade, os nossos alimentos, como você falou, nós estamos na época da manga. A manga também é amarela. Todo fruto que ele tem essa coloração mais amarelada, mais forte, são carotenoides. Né? E esses carotenoides, como eu falei, eles são compostos que a gente chama de bioativos, são compostos funcionais. A ciência, nos últimos 10 anos, ela tem percebido, a gente durante, por exemplo, na década de 70, a gente consumia alimento para matar a fome. E aí os estudos foram evoluindo, os estudos da medicina, da área de nutrição, em todas as áreas a gente percebeu
que nós, seres humanos, nós precisamos de uma grande quantidade de macro e micronutrientes. Então, não é importante só o alimento, mas uma variedade de alimentos, porque, como eu falei, no caso e essa variedade de micronutrientes, né, ela está mais associada aos frutos e vegetais. Aos frutos vegetais. Né? A gente tem falado muito dos carotenoides, que é um composto que está presente no pequi, mas um outro composto que nós identificamos que são os polifenóis. Os polifenóis têm uma propriedade que é a propriedade que mais vende produtos no mundo, que é a propriedade que a gente chama antioxidante. Sim. Eu lembro que inclusive na cosmética, né, a gente está vendo muito aí a presença, por exemplo, de buriti, açaí, o próprio pequi, ele pode ser utilizado para fins cosméticos também. Isso, a indústria farmacêutica, ela utiliza esses frutos para extrair esses compostos antioxidantes e coloca nas fórmulas farmacêuticas. Mas se a gente pode consumir, a absorção ela é mais rápida, ela é mais eficiente. Com certeza. Né? É claro que aquilo que a gente passa na pele protege, mas aquilo que a gente ingere de nutrientes, né, a gente chama de biodisponibilidade, é maior. É bem melhor, né? É muito... E aí, Carla, só você falando, para a gente perceber como conhecer os nossos alimentos, ele é importante, eu estava lembrando que a castanha do Pará é algo que todos nós, inclusive aqui no Piauí, consumimos, porque é um alimento que a ciência descobriu há 15, 20 anos atrás que é a maior fonte de selênio. Sim. De qualquer alimento que existe, é a maior fonte, e é um mineral muito difícil de ser encontrado. E o selênio é um mineral que está muito associado à memória, à cognição. Né? Então, é um mineral que é necessário, né, que não existe grandes fontes, e a castanha, que era chamada castanha do Pará, era um produto como o nosso babaçu, o nosso pequi, que não tinha valor comercial. Quando foi descoberto, hoje o valor comercial dele aumentou mais de 30 vezes e é o principal produto de exportação da região amazônica. Viu, que com essa sua pesquisa, o nosso pequi vai ter aí uma valorização muito grande. A gente torce por isso, viu? Parabéns pela sua pesquisa. Muito feliz realmente de você estar aí representando o nosso estado, levando o nosso pequi